Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 em diante, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Esses 3 versículos desse capítulo 10 traz para nós grandes lições. Nós precisamos aplicar na nossa vida diariamente o que a palavra de Deus diz para que nós possamos vencer. E esse tema de você estar trazendo exatamente a vingança em cima de algo que precisa ser vingado é necessário. E aí é necessário no sentido pleno desta palavra, destes versículos, desse entendimento bíblico. Porque a Bíblia, ela também traz para nós de que toda a vingança pertence a Deus, de que não venhamos nos vingar um dos outros. Mas olha, aqui a plenitude do ensinamento desses versículos traz uma vingança necessária contra algo que precisa ser vingado em nós mesmos. É algo que se faz uma vingança agindo com armas específicas, contrariando aquilo que é regra muitas vezes em nós. Em nossa vida, muitas vezes, desobedecer é a regra, porque a tendência do ser humano, de nós, falíveis, pecadores, é desobedecer. É andar nos prazeres da vida que são efêmeros e que desagradam a Deus. Não que muitos prazeres da vida não sejam legítimos. Deus fez muitos prazeres para a nossa legitimidade, como viver a vida relacional dentro de um casamento. Tudo tem legitimidade, a sua alegria e o seu prazer de um casal a dois, de uma família, né? O cuidado, o prazer de viajar, o prazer de ter os momentos de realizações da família, tantas coisas legítimas, mas há uma realidade de que no pecado há muitos prazeres que não são legítimos. Eles são contrários aos princípios da palavra de Deus. E a desobediência é algo que em nós é mais natural, é algo mais da nossa essência pecaminosa. Mas quando o Evangelho, quando Jesus nos alcança, somos nascidos de novo, transformados dia a dia, e aí esta desobediência precisa ser vingada. É isso que esta palavra está trazendo. Mas antes, nos versículos anteriores, ele está dizendo que as nossas armas, elas não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais. Elas são sim poderosas em Deus para demolir, para destruir fortalezas. E o que são fortalezas? Tudo que se levanta para resistir à vontade de Deus em nós. Muitas vezes a desobediência, ela cumpre na vida da pessoa exatamente um castelo, uma fortificação. É um castelo de ilusão, é uma fortificação de resistência à vontade de Deus em nós. Mas quando nós usamos as armas espirituais corretas, quando nós usamos aquilo que Deus coloca à nossa disposição, como a orientação desse texto, a vingar a nossa desobediência com a obediência. Quando nós vingamos a nossa desobediência cumprindo a obediência, cumpre-se também em nós aquilo que Deus traz para a nossa vida, o bem viver, o lugar exato que Ele quer que nós estejamos. Como está a sua vida agora? Será que você está sofrendo por algumas angústias, tribulações por causa da desobediência? Será que você está vivendo um momento de consequências dos seus erros e desobediências à palavra de Deus? Mas em vivendo isso, em estando neste lugar, eu quero te dizer, há para você a possibilidade de se levantar, a oportunidade de se levantar numa determinação de dizer: eu vou obedecer,
eu vou vingar a minha desobediência, obedecendo o que Deus diz. É claro, você não será perfeito, você terá altos e baixos, mas quando tiver os baixos, que é o momento da desobediência, da queda, do fracasso, você não ficará naquele lugar, você se levantará tomando posse do Deus que te dá força e te faz erguer da onde você caiu, para você prosseguir, para você continuar vencendo, para você continuar cumprindo a vontade de Deus e vingando toda desobediência na sua vida, obedecendo a Deus. Use as armas que não são carnais, mas as armas em Deus poderosas para destruir essas fortificações da desobediência, que resistem a Deus, que resistem ao Espírito Santo fazer uma obra na vida. Olha, prossegue o texto aqui nos versículos anteriores, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Muitas vezes nós estamos, na verdade, debaixo de conselhos que resistem a Deus, como disse aí, castelos, que resistem à vontade de Deus, que traz altivez no coração. E toda altivez é levantar o seu ego, levantar a sua vontade. Altivez tem a ver muitas vezes com estarmos colocando o nosso eu no centro e Deus fora. Então, nós precisamos nos levantar em Deus, mas fazendo o quê? Levando cativo o nosso entendimento à obediência de Cristo. Então, quando a gente traz a nossa mente cativa à palavra de Deus. O que é ser cativo à palavra de Deus? É se prender a ela, se apegar à palavra de Deus e dizer, não, hoje eu não iria ler a Bíblia, mas eu me torno cativo desta palavra, eu quero, porque a nossa essência não quer ler a Bíblia, nossa carne, mas o nosso espírito, ele está pronto para poder obedecer. Basta tomarmos a atitude certa e resistindo toda altivez que se levanta contra Deus, submetendo a nossa vida à obediência, o nosso entendimento a estar submisso à vontade do Senhor. E Ele quer que tenhamos geremos em nós a vontade. Venhamos ser cativos desta vontade de estar na palavra, se aplicar à palavra, orar ao Senhor. É claro que você não vai viver orando de joelho porque você precisa trabalhar e ter os seus afazeres, mas você estará orando nos momentos em que você se liga em Deus, a sua mente em Deus. Em todo momento que você pode meditar na palavra e fazer a sua leitura diária também. Deus se agrada disso e, cumprindo a obediência, nós nos vingamos a nossa desobediência. Fazendo assim, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é uma simples receita da palavra de Deus para nós. Pense nisso, compartilhe com pessoas. Deus abençoe o seu coração e a sua vida e até o próximo momento em nome de Jesus.